Pessoal, eu sou a professora Juliana. Este material está sendo produzido com o intuito de auxiliá-los na compreensão da resolução das atividades 2, então, da disciplina de matemática. A atividade 2 que vocês fizeram, ela era do formato de formulário, onde vocês tinham que marcar a alternativa que achavam mais conveniente para a questão que tínhamos. Essas atividades, elas são próximas àquele modelo que será a avaliação de vocês, então, da disciplina de matemática. Então, para isso, eu trago as questões e uma das formas de resolução. Lembrando que é uma das formas. Na matemática, nós temos diferentes estratégias para resolver, às vezes, uma atividade, uma questão. Então, aqui, a primeira questão que dizia: uma das funções da administração é o planejamento. Para isso, realizar pesquisas de mercado podem auxiliar nessa etapa. Uma pesquisa foi realizada com o objetivo de conhecer os hábitos de compras dos consumidores em relação a 2 produtos. Das 300 pessoas entrevistadas, todas consumiam pelo menos uma das marcas. Então, isso é extremamente importante no problema. O total de pessoas que vão estar representadas no diagrama precisam ser 300. Então, obtivemos os seguintes resultados a partir dessa entrevista. 180 compram o produto de marca A, 192 compram o produto de marca B. Com base nesses resultados, responda quantos entrevistados que compram os produtos de marca A e B. Então, aqui a pergunta é: quem são aqueles que consomem as 2 marcas? Observamos pelo problema que o total tem que ser, então, 300 pessoas entrevistadas. O nosso total é 300. Se 180 consomem A e 192 consomem B, nós já estamos observando que existe um número maior do que 300 nessa soma. Então, aqui o conjunto representando as marcas A e B tem um ponto de interrogação justamente nessa intersecção, que são aqueles que usam as marcas A e B. Então, nesse caso, se nós somarmos 180 com mais 92, que são os que consomem A e B, nós chegamos a 372. 372 ultrapassa os 300 pessoas que nós tínhamos previsto lá, que foram as pessoas entrevistadas. Então, pegando as 372 menos as 300 pessoas, isso faz com que nós tenhamos 72 pessoas sendo contadas 2 vezes. Portanto, são 72 pessoas que estão nessa intersecção, e essa seria a resposta do problema. Aqui eu trago para vocês a escrita do diagrama corretamente, porque como estávamos vendo anteriormente, esses 180 e os 192, se assim dispostos, se colocarmos mais os 72, ele vai ainda continuar ultrapassando as 300 pessoas entrevistadas. Então, como é que a gente articula e como é que a gente constrói o diagrama corretamente? Eu pego 180 pessoas que consomem A, subtraio aquelas que consomem A e B e obtenho 108. Então, 108 pessoas, eu posso dizer que consomem apenas A. 72 consomem os 2. Se eu quero saber quem consome apenas B, eu vou pegar 192, subtrair aos 72 e vou ter o 120. Portanto, o meu diagrama acaba sendo representado por 108 pessoas que consomem apenas A, e se eu somo os 72 que estão nessa intersecção, eu obtenho 180 que o problema me evidenciava no começo. Somando todas as informações desse problema, 108 com 72 com 120, eu obtenho as 300 pessoas. Nessa escrita de diagrama, eu consigo melhor interpretar quem somente consome A, quem somente consome B e quem consome os 2 produtos. Então, essa é uma das formas de resolver a questão 1 do formulário. A segunda questão dizia: estipular o preço de determinado produto não é uma tarefa fácil. Uma das questões que precisam ser analisadas são os preços apresentados pelos concorrentes. Para identificar o valor cobrado
pelo concorrente do ramo eletrônico, sabemos que pagamos o total de R$ 128 por 2 lâmpadas de LED de marca X e uma luminária de marca Y. Então, acompanhe a primeira igualdade que nós temos ali, 2x mais y, igual a 128. Isso representa essa frase que eu acabei de ler, porque 2 lâmpadas de LED X, então o X ali representa o valor de lâmpada de LED, então 2 vezes X, porque tem 2 lâmpadas, mais uma luminária de marca Y, por isso que está o Y representado, é igual a 128. A segunda igualdade é a leitura da segunda informação, onde diz, também sabemos que ao comprar 3 lâmpadas de LED de marca X, então 3 vezes o valor dessa lâmpada de LED X, mais 2 vezes, então 2 luminárias de marca Y, 2 vezes Y, dão um total de 222, portanto igual a 222. Então, esse problema pode ser resolvido a partir de um sistema linear. O sistema linear, nós temos no nosso e-book 3 estratégias para resolver. Eu vou escolher uma delas, que é a estratégia da adição, para resolver aqui para vocês. Então, qual é a estratégia? Eu observo as 2 incógnitas, porque um sistema linear de 2 incógnitas, ele precisa ter 2 igualdades para a gente poder resolver, então é isso que temos aqui. Para resolver a partir da soma, nós temos que anular uma das incógnitas para descobrir a outra, e depois, tendo descoberto essa incógnita, a gente só substitui numa outra igualdade. Então, vamos lá, vamos ver se a gente conseguiu compreender. Observando essas 2 incógnitas, eu preciso anular uma delas. Como é que eu conseguiria anular a incógnita X, por exemplo? Eu teria que mexer tanto na igualdade de cima quanto na de baixo, porque eu teria que multiplicar a de cima ou a de baixo por um valor negativo, já que as 2 são positivas. E ainda eu teria que observar, bom, qual é o MMC de 2 e 3, porque daí eu tenho que é o valor que eu vou conseguir anular. Nesse caso seria 6, e então teria que multiplicar a de cima, por exemplo, por menos 3 e a de baixo por 2. E aí eu ia chegar a de cima em menos 6x e a de baixo em 6x e encontrar essa igualdade. Bom, eu vou anular o y, porque aqui eu acho mais fácil anular o y, observando que na igualdade de cima eu tenho o x sem nenhum termo na frente, então é mais fácil. Qual é o valor que eu multiplico a de cima para encontrar um número que anule a de baixo? Somando com a de baixo, anule. Então, se eu tenho mais 2y, a de cima eu tenho que ter menos 2y, que daí eu consigo anular. Alguns observam pelo problema que é o y que a gente tem que descobrir, então seria mais fácil o x. Ok, eu vou optar por fazer um trabalho mais longo, mas daí eu vou ter as 2 informações, tanto de x quanto de y, para tirar a dúvida daqueles alunos que já me perguntaram. Então, vamos lá. Eu identifiquei que para anular o y, eu preciso multiplicar por menos 2, e daí eu vou ter menos 2y e mais 2y. Só que para eu poder fazer isso e a igualdade permanecer verdadeira, eu tenho que multiplicar todos os termos. Então, multiplicando o primeiro termo por menos 2, eu vou obter menos 4x. O segundo termo, que é y, multiplicando por menos 2, eu tenho menos 2y. E também o último termo, que é 128, multiplicando por menos 2, eu tenho menos 256. Bom, aí eu vou somar as 2 igualdades. Ao somar menos 2y com mais 2y, eu vou conseguir anular e só ter a incógnita x para descobrir primeiro. Então, fazendo isso, somando menos 4x com mais 3x, eu tenho menos x. Como falei anteriormente, menos 2y com mais 2y anula, e eu tenho menos 256 com mais 222, eu chego em menos 34. Ali, uma das estratégias é multiplicar por menos 1, porque para eu trocar o sinal de x, e tendo aquela mesma ideia, quando eu multiplico uma igualdade por um valor, eu tenho que multiplicar todos os termos, então eu chegaria em 34. Outra estratégia é pensar que na frente daquele 1, na frente daquele x tem um menos 1. Então, se eu passo aquele menos 1 dividindo, porque ele está multiplicando, eu passo dividindo, menos 34 dividido por menos 1, eu chego em
34 positivo. Muito bem, mas 34 não era a pergunta que nós tínhamos. Nós queríamos saber, porque 34 é o valor de cada lâmpada de LED. A pergunta é, a partir dessas informações, podemos afirmar que o preço unitário da luminária Y, então é o Y que nós queremos saber, porque a gente fez aqui o Y sendo essa luminária. Eu vou usar a primeira igualdade, eu posso escolher qualquer uma das duas, eu vou escolher a primeira e substituir o x que está na igualdade pelo valor que eu encontrei, que é 34. Então, eu vou ficar com 2 vezes 34, mais y igual a 128. Nessa multiplicação, eu chego em 68, com mais y igual a 128. Esse 68, ele está somando de um lado da igualdade. Como eu quero anular o y, quero deixar o y em evidência, eu vou passar ele para o outro lado. Então, eu fico com 128, com o 68 passou com a operação contrária, ficou menos 68, e aí nós encontramos o valor de 60, que é o valor, então, da luminária. A última questão que tínhamos é: o uso das tecnologias está cada vez mais presente no mundo contemporâneo. Soluções tecnológicas de uso simples e intuitivo estão ganhando destaque em nosso cotidiano. Muitas vezes temos a opção de escolhermos nos caixas automáticos bancários o número de cédulas no momento de realizar o saque. No caso de um cliente que realiza o saque de R$90, ele recebe, nesse caso, 11 cédulas, algumas de 10 e outras de 5. Calcule quantas notas de 10 esse cliente recebeu. Então, aí, nós precisamos saber o número de cédulas. Bom, alguns alunos já passaram a partir de e-mails dizendo que conseguiram a partir de uma estratégia de substituição, foram substituindo até encontrar a alternativa que era plausível. Não esqueçam que na avaliação vocês vão ter atividades parecidas com essa, que tem a pergunta e as opções para marcar. E a gente então vai ter acesso à opção que você marcou. Nesse caso aqui do vídeo, eu vou trazer o conteúdo matemático que nós estamos ensinando, que nós conseguimos resolver sem ficar fazendo substituições, enfim, criando outras estratégias de substituir, enfim, e olhando as respostas e marcando aquela que conseguiu responder o problema. Então, aqui nós vamos utilizar o conteúdo de sistemas lineares novamente. Então, como o total de cédulas é 11, eu vou chamar x cédulas de R$5 e y as cédulas de R$10. Então, somar x mais y, total de cédulas, eu tenho 11. Agora, se eu multiplicar 5 vezes x, que é o número de cédulas de 5, eu vou ter o valor que essas notas de 5 somadas possuem. Mais 10 vezes y, o número de cédulas de R$10, somando esses dois valores, eu tenho os R$90, que foi o que foi sacado pela pessoa, então, de exemplo do nosso problema. Novamente, vou usar a estratégia da soma. Nesse caso, eu vou anular o x, e anulando o x, para anular o x, como eu tenho 5x na linha de baixo, eu vou multiplicar a de cima por menos 5x para poder anular. Só que lembrando que tudo que eu faço num termo, eu tenho que fazer com todos para a igualdade permanecer verdadeira. Então, multiplicando x por menos 5, eu tenho menos 5x, multiplicando por y, eu tenho menos 5y, e multiplicando por 11, eu tenho menos 55. Então, o valor de x vai anular, e o valor de y eu chego em 5y, e menos 55 com mais 90, 35. Então, nesse caso, o 5 está multiplicando, passa dividindo, eu chego em y igual a 7. Bom, se eu quero saber quantas cédulas de R$5, eu faria aquela substituição que nós realizamos anteriormente. Com isso, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas que surgiram. E vou pedir para vocês, então, sempre que tiverem dúvidas, que gostariam de uma explicação de alguma questão, tanto do ADI quanto do nosso e-book,
escrevam no fórum de dúvidas, porque lá a gente tem a oportunidade de criar mais materiais como esse para tirar as dúvidas de vocês. Então, um abraço, espero ter auxiliado.